Amados irmãos, nesta quarta-feira, 23 de junho, data relevante no calendário batista, nossa igreja vai comemorar, vai reservar, vai significar esse dia como dia de educação cristã missionária, outrora chamado de Dia de Educação Feminina. Nosso Ministério de Educação Cristã, através de Mulher Cristã em Missão, vai nesta noite nos conduzir no culto ao Senhor. Que Deus a todos abençoe, sigamos com a direção da irmã Rízia e com as demais irmãs que nessa noite vão participar do culto. Que Deus então nos conduza. Boa noite, irmãos. Hoje nós dedicamos esse culto a Deus e em favor do Dia da Educação Cristã Missionária. Junho é o mês dedicado à promoção de educação cristã missionária nas igrejas. Por quê? Hoje, dia 23 de junho, celebramos o aniversário da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Essa data é comemorada em nossas igrejas com programações, orações e levantamento de uma oferta para o preparo de vocacionados. Vamos ao nosso PIB Informa. Este é o PIB Informa. Nossas próximas atividades. Dia 26, sábado, Espaço Mulher. Tema: A Pandemia do Amor. Pelo Zoom, às 17 horas. Dia 27, Assembleia Administrativa. Também dia 27, Culto Jovem, às 19 horas. Domingo, dia 27, realizaremos nossa Assembleia Administrativa. A transmissão será pela plataforma Zoom, apenas para os membros da igreja. Eis a programação. Das 10 às 10h40, culto presencial e transmitido pelo YouTube. Das 10h45 às 12 horas, Assembleia Administrativa, realizada pelo Zoom. Datas especiais em julho. Dia 2, Dia Internacional de Oração pelas Crianças em Crise. 6, Dia do Homem Batista. Dia 13, Dia do Pastor. 22, Aniversário da Convenção Batista Brasileira. Dia 23, Dia de Educação Cristã Missionária e aniversário da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Dia 25, Criação da Junta de Missões Nacionais, 1907. 26, Dia do Missionário Batista. Dia 27, Criação da Junta de Missões Mundiais, 1907. PGM, você já faz parte de um? Este é um precioso momento de crescimento, compartilhamento e evangelização. Participe, você vai gostar. Este foi o PIB Informa. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos na tua casa, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esse culto. Seja, Senhor, com todos os irmãos da nossa igreja, aqueles que estão doentes, Senhor. Ó Senhor, tenha misericórdia deles, Senhor. Vá com eles, onde quer que eles estejam, Senhor. Te agradecemos por esse dia, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Juntas em Cristo podemos mais. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és para mim, e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste
e os amaste, assim como me amaste. João 17, 20 e 23. Unidas para desempenhar a missão de adorar a Deus. Vamos cantar um canto, Se Não For Para Te Adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Adore ao Senhor em espírito e em verdade. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Amém. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Unidas, agindo como uma unidade dinâmica para pregar as boas novas ao mundo. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado no céu. Assim vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isso lhe será feito por meu Pai, que está no céu. E houve grande alegria naquela cidade. Mateus 18, 18, 19, Atos 1, 8. Agora vamos ouvir uma oração pelas vidas vocacionadas, feita pela nossa irmã Edenir Tânia Correia Moura. Oremos. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos e agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome.
Muito obrigado, ó Deus, porque a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, é soberana sobre nossas vidas, Senhor. E te clamamos, ó Deus, neste momento, neste culto tão especial em que dedicamos, Senhor, ao estudo da educação religiosa cristã, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de termos pessoas vocacionadas, preparadas por Ti, para nos ajudar, Senhor, a divulgar o Teu trabalho, a Tua grande salvação sobre as nossas vidas, Senhor. Te pedimos, Senhor, que Tu abençoes a cada um daqueles que estão neste momento estudando, dedicando, Senhor, a vida ao estudo nessas casas de educação, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque Tu tens colocado em nossas vidas tantos que hoje nos ajudam, Senhor. E principalmente agradecemos pela vida da irmã Márcia Copanichim, nossa ministra de educação, Senhor. Te clamamos, ó Deus, bênçãos sobre a vida dela, Senhor, sobre a sua família, ó Deus. Que a tua orientação, Senhor, possa dar sabedoria a ela, discernimento para a realização deste grande chamado, Deus. Te pedimos, Senhor, que Tu abençoe tantos outros que aqui em nossa igreja também já realizaram, Senhor, este estudo, Senhor. Mas sabemos que o mais importante é que o chamado de todos eles deve ser selado pelo Senhor Jesus Cristo, Senhor. Te pedimos, Senhor, dê a eles sabedoria, Senhor, e prepare-os, Senhor, cada dia, cada momento para te servir em espírito e em verdade, Senhor. Seja conosco, Senhor, dá-nos, Senhor, uma noite de paz, orienta-nos para que possamos estar aqui reunidos tantas outras vezes, Senhor. Como é bom estarmos reunidos em Teu nome. Nós te clamamos o perdão pelos nossos pecados, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir agora o coro Perfeito Louvor, Jesus, minha vida eu te dou. Jesus, minha vida eu te dou, te convido pra morar dentro do meu coração. Jesus, minha vida eu te entrego, vem os meus passos guiar e segura a minha mão. Jesus, nunca mais serei o mesmo. De agora em diante Tu és meu Senhor. Assim posso sempre te adorar, porque sei que o meu lugar é viver em Teu altar. Assim posso sempre te adorar, porque sei que o meu lugar é viver em Teu altar. Jesus, minha vida eu te dou, te convido pra morar dentro do meu coração. Jesus, minha vida eu te entrego, vem os meus passos guiar e segura a minha mão. Jesus, nunca mais serei o mesmo. De agora em diante Tu és meu
A oferta de educação cristã missionária é levantada com amor e dedicação pelas mulheres, jovens, meninas e crianças das Igrejas Batistas do Brasil. E é dividida em partes iguais, enviada às 2 escolas de preparo vocacionados, dirigida pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que são Centro Integrado de Educação e Missões, o CIEM, no Rio de Janeiro, e Seminário de Educação Cristã, SEC, em Pernambuco. As mulheres batistas do Brasil têm um compromisso de amor em manter essa casa, firmado em 23 de junho de 1938. O alvo da nossa igreja é de R$1.000. Portanto, nesse momento, ao ouvirmos uma música, mostraremos as contas da nossa igreja e contamos com as suas orações e ofertas para o sustento das nossas casas. Ofertar para educação cristã missionária é ofertar para missões. Irmãs, invistam em educação cristã missionária. Vamos ouvir uma oração de gratidão pela irmã Deise de Souza Gomes. Oremos, irmãos. Pai querido, neste momento, nós te agradecemos, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas. Te agradecemos, ó Pai, porque tu tens suprido as necessidades da tua igreja. Queremos também dedicar as nossas vidas, Senhor, no serviço da tua obra, Pai querido, segundo o dom que tu deste a cada um de nós. Pai querido, queremos já te agradecer também pelo Dia de Educação Cristã Missionária e que hoje, Senhor, estamos te cultuando, Pai querido, te agradecendo por este dia e também, Pai querido, a oferta que será levantada para esta finalidade, para ajudar no preparo de rapazes e de moças ali no CIEM. Ó Pai querido, que, Senhor, possamos ofertar de coração para que, Senhor, a tua obra continue. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em meio a toda essa programação significativa da obra missionária, do preparo missionário, mas o nosso momento de oração é também marcante e necessário. Há nessa hora necessidade de interceder por alguns irmãos. E é o que faremos agora. E vamos seguir o esquema que a gente tem seguido de umas semanas para cá. Vamos por blocos, né? O primeiro deles é o bloco que contempla os irmãos idosos. Então, fazendo aqui graça com eles, eu só estou trazendo para essa hora o pessoal 8.0 para frente, né? Então, o pessoal dessa faixa aí que eu estou trazendo grupo a grupo.
Primeiro grupo, esse grupo de hoje é então dos seguintes irmãos: o Birajara da Costa Teixeira, Valdete Nascimento, Vasti Avelino Pacheco Bento, pastor Abdiel Pereira dos Santos e Aderbal do Nascimento Barbosa. Então, Aderbal, pastor Abdiel, irmã Vasti, irmã Valdete e irmão Birajara. Oremos por eles nessa hora. Querido Deus, tem sido nosso prazer apresentar ao Senhor esses irmãos mais experientes, com os quais aprendemos da sua experiência cristã e daquilo que eles podem compartilhar conosco. Alguns deles têm vivido momentos de enfermidade, mas pela tua graça têm vencido, e outros estão experimentando essa luta nesse momento. Suplicamos-te abençoá-los, guardá-los, proteger, ó Deus, de todo o mal, concedendo-lhes, ó Deus, segundo tua graça, aquilo que eles vão precisando. Oramos também por suas famílias. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. O segundo grupo de irmãos são aqueles que estão alcançados pela Covid-19. Eu tenho hoje 3 casos para colocar aqui. O seu Luiz Cláudio, que é um pedido da irmã Márcia Brandão, para dizer que ele está melhorando, está alcançando melhoras. A Kátia, que é a cunhada de Consuelo e Marco Antônio, a Kátia vai assim trabalhando dia a dia, vai atravessando e vencendo uma batalha diária. Nós estamos com essa família em oração. E a irmã Rízia me passou a dona Carmen, vizinha dela, internada no hospital da Fiocruz. Não é um estado grave, mas está no respirador. Vamos então orar por essas pessoas. Senhor Deus, nossa sociedade tem sido alcançada por essa enfermidade que vai crescendo tanto, números tão elevados de óbitos, número tão elevado de alcançados, número elevado também de vencedores, mas os óbitos nos deixam muito tristes, ó Deus. E aqui estão essas 3 pessoas para as quais pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia e a administração adequada dos remédios. Supre, ó Deus, as necessidades, abençoa a família ao redor que tanto sofre ao acompanhar o seu ente querido nessa batalha. Mas nós confiamos que isso vai passar e que essas pessoas serão vencedoras em Cristo Jesus. Esse é o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um outro bloco também significativo, irmãos, são aqueles que estão alcançados por câncer. Eu tenho aqui alguns irmãos e amigos, talvez, né? Então, vou mencionar agora. O Flávio Araújo das Neves, que é primo da irmã Juranice Emília de Souza. A irmã Eunice Conejeiro Pérez vai se tratando. A Glaucineide Gomes de Moraes, que é irmã da irmã Inalda. O João Gabriel, que é um jovenzinho de 14 anos, que a gente está acompanhando já há algum tempo. E a irmã Josélia de Souza, tratamento, graças a Deus, que está sendo vitorioso. Nós vamos agora orar por eles nesse momento. Vamos então nos dirigir a Deus por essas vidas, né? E também por Marília Melo, uma senhora de 80 anos que está cuidando da sua enfermidade nesse sentido, né? Vamos orar então. Pai amado, tão grave que tanto nos assusta, tanto nos preocupa, essa enfermidade do câncer. E aqui está, ó Deus, uma lista de pessoas, algumas experimentando uma estabilidade, outros vivendo momentos que desce um pouco, sobe um pouco, mas, ó Pai, essa é uma questão que nos preocupa muito, preocupa essas famílias, porquanto, ó Deus, é uma enfermidade que tem assolado também o país e o mundo. Mas, ó Deus, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Senhor tudo pode, nós nos submetemos à vontade do Senhor. Olha para esses casos que nós estamos mencionando e ministra, ó Deus, a Tua cura segundo a Tua graça, a Tua misericórdia e a Tua sábia vontade. Nós pedimos confiadamente em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, amados, eu tenho aqui ainda uns casos de outras necessidades.
e eu vou até ler com calma, porque a lista é bem grande, tá? Casos que não são nem de uma nem de outra, que a gente já mencionou. Quais são essas pessoas? Nós vamos começar falando da irmã Marli Frota Baraúna, pedindo nossas orações em razão de tratamento de saúde e aguardando decisão médica para cirurgia. Marli Frota Baraúna. O nosso prezado irmão Elias, que canta em alguns grupos musicais da igreja, nos ajuda, não é da nossa igreja, é genro da irmã Maria Araújo, precisou de atendimento hospitalar, mas está em casa cuidando agora do tratamento renal que ele passa, né? Temos lembrado do Benjamin, filho do casal Jonathan e Kelciane, ele está obtendo melhoras, mas pedimos aos irmãos continuar lembrando dele. Um outro caso também que temos pedido é o Robson, que é esposo da irmã Michele, que nos ajuda aqui nas práticas de educação física. O Robson passou por um momento difícil, um grave acidente de moto, ele já foi para casa, mas a recuperação está sendo lenta e muito trabalhosa. Lembremos do Robson. A irmã Ana Maria Mendes dos Santos, que pede pela sua prima Patrícia, que sofreu um AVC hemorrágico, não precisou até agora de cirurgia, mas está tendo alguma dificuldade com a visão. Talvez seja temporário, mas nesse momento pedimos por ela nesse sentido. A irmã Marion Cristalino lembra o seu filho, Felipe. Felipe tem vivido um momento emocional com muitas alternâncias, né? Algumas internações também, e a irmã Marion tem vivido um momento difícil. Vamos ajudá-la em oração. Também a Valdete Nascimento, de nossa igreja, também em tratamento de saúde. O irmão Animésio, também em tratamento de recuperação da sua saúde, está em casa. O irmão Emílio Silva Neto, nosso prezado cantor, que está vivendo também uma recuperação, graças a Deus, melhor. Antônio Pacheco, que tem sido sempre a nossa lista, né? Parte da nossa lista, idoso, em casa, guardado, mas é uma luta. Uma Luciana Neto, residindo ali no Recreio, mas também com alguma instabilidade de saúde. E a irmã Alda Moraes Dutra, que é sempre o nosso pedido também por sua estabilidade de saúde em casa, dificuldades de se mover da sua casa, mas ali ajudada por sua família. Vamos orar por essas pessoas? Nós temos aqui um grupo grande de irmãos de doenças várias, né? Oremos então. Nosso Deus, agora temos uma outra lista de pessoas. Irmãos que mencionamos seus nomes aqui por diversas situações, diversas peculiaridades, diversas necessidades. Mas, Pai amado, o que nos alegra é saber que o Senhor conhece todas essas necessidades. Conhece cada nome, cada situação, cada necessidade. Por isso que estamos tranquilos ao colocar assim nesse conjunto, porque o Senhor vê cada pessoa, o Senhor vê cada situação e dispensa o favor necessário a cada uma dessas situações. Ó nosso Deus, contempla com favor, com misericórdia, essas situações que mencionamos e aquelas que não o fizemos, como o caso da irmã Libório, com a morte da sua filha, mas está em nosso coração interceder por ela. Te pedimos que o Senhor abençoe com estabilidade emocional nessa hora que enfrentou tamanha crise. Guarda essas pessoas, Senhor, abençoa com aquela graça que cada uma pede e necessita. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Mas nós nunca fazemos esse período sem também mencionar aquelas situações mais gerais, né, irmãos, que a igreja carece, que nós devemos estar sempre lembrando. São várias, né? Elas são constantes, vamos obtendo algumas vitórias, vamos esperando outras vitórias. Por exemplo, não deixo de mencionar nenhuma quarta-feira que devemos interceder pelos jovens e adolescentes da nossa igreja. Vem aí, nesse domingo próximo agora, o culto com os jovens. De manhã temos a assembleia, às 10
o culto às 10 e a assembleia às 10h45, o culto pelo YouTube e a assembleia pelo Zoom, mas à noite teremos os jovens conduzindo o culto. Vamos orar por eles e por tudo, enfim. Vamos lembrar daqueles irmãos que estão ativos na sustentação da igreja, outros que estão chegando, né? Amigos que estão ajudando, enfim, e alguns que estão precisando de um despertamento da parte do Espírito Santo para essas coisas. Mas graças a Deus, estamos caminhando. Sempre lembro a nossa denominação. Nós somos iguais a todos os outros, mas servimos a Deus nesse grupo chamado Batista, para o qual pedimos a direção sempre de Deus em nossos trabalhos, né? Aliás, segundo domingo de julho, teremos 2 missionários conosco. Também pedimos pelos diáconos, pelos setores, os comitês, pedimos pelos grupos PGM, né, os nossos pequenos grupos multiplicadores, pedimos, enfim, pelo nosso país, pelas autoridades, pela governança do município, do estado e do país. Enfim, amados, vamos agora nos curvar, fechando o nosso momento, colocando esses pedidos nas mãos de Deus, intercedendo com toda a nossa fé. Então, oremos. Pai, estamos fechando esse nosso momento para seguir no culto de educação cristã missionária nesta noite de quarta-feira. Então queremos, Pai, colocar diante do Senhor, mais esta vez, a nossa boa e centenária igreja. Ó Deus, sobre nós tenha a sua misericórdia sempre estendida, pela nossa caminhada financeira, pela nossa caminhada em comunhão uns com os outros, por nossa caminhada enquanto denominação, pelos jovens da nossa igreja, enfim, Pai amado, por todas essas coisas com as quais nos movemos, nas quais nos movemos e com as quais nós nos preocupamos. Pai querido, nós servimos ao Senhor com toda alegria e temos a certeza de que o Senhor nos olha com piedade, com socorro, com bênçãos, atendendo-nos naquilo que nós precisamos. Pai querido, contempla essa igreja, primeira igreja em Jacarepaguá, fechando o seu centenário nesse ano que se está andando. Que nós tenhamos do Senhor as vitórias continuadas que temos tido e ainda mais, porque imensamente mais nós queremos te servir e imensamente mais queremos das tuas bênçãos. Contempla-nos com especial favor, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Unidas para servir e edificar vidas através da palavra, continuando o ministério de Cristo no mundo. A Ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu trabalho lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. Enquanto é dia, é necessário que realizemos as obras daquele que me enviou. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Colossenses 1, 28, 29, João 9, 4 e Gálatas 6, 10. Agora vamos ouvir a mensagem pela nossa irmã Vilmara Lima. Olá, queridos irmãos. Eu me chamo Vilmara. Estou aqui hoje para nós refletirmos um pouco a respeito da importância da educação cristã missionária para a igreja local, para o crescimento da igreja. Quando nós falamos em crescimento, nós devemos considerar vários aspectos. O corpo humano, por exemplo, para crescer forte e saudável, deve ter uma alimentação balanceada, a pessoa precisa praticar exercícios, ter uma saúde mental, né, de qualidade. Então, se considera vários aspectos para que esse crescimento seja considerado saudável. Da mesma forma, acontece com a igreja. A igreja também precisa ela cresce em vários aspectos e precisa de todos eles para que ela cresça como um todo, de forma saudável
e os membros, os cristãos também, sejam cristãos saudáveis. Um desses aspectos é a educação cristã missionária, que é quem nós estaremos considerando hoje aqui, sobre o que nós estaremos falando hoje aqui. Mas o que é educação cristã missionária? A educação cristã missionária é a educação que tem como objetivo promover a formação cristã missionária, né, para o crente, para que ele atue na expansão do reino de Deus. E como é que o que significa isso, trocando em miúdos? A educação cristã missionária tem como objetivo fazer com que o cristão cresça em todos os aspectos da vida cristã, fazer com que ele se desenvolva de forma que ele se torne parecido com Cristo. E quanto mais ele se desenvolve, quanto mais ele cresce, mais ele vai tendo uma consciência missionária, que é aquela consciência de que ele foi chamado para compartilhar o reino de Deus, para compartilhar o evangelho. E quanto mais essa consciência missionária vai crescendo, mais ele vai cumprindo a ordem que Jesus deixou, mais ele vai cumprindo a grande comissão. Então, a educação cristã missionária tem esse objetivo, levar o cristão a se desenvolver, a crescer, a se tornar maduro, para que ele desenvolva, para que ele cumpra o propósito para o qual ele foi chamado, tanto individualmente quanto coletivamente, tanto como cristão, né, individual, pessoal, quanto como igreja. Esse é o principal objetivo da educação cristã missionária. Mas a educação cristã missionária, ela precisa começar em casa. Quando Deus estava instruindo o povo de Israel ali, quando o povo estava sendo formado, Deus deu várias instruções para aquele povo de como eles deviam se comportar, como eles deviam viver, o que eles deveriam fazer. E uma das instruções que nós mais conhecemos e repetimos muitas vezes, né, está em Deuteronômio 6, 6 e 9, que é acerca do ensino para as crianças. Os pais deveriam ensinar aos seus filhos. O texto diz o seguinte: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Era dessa forma que os adultos deveriam instruir os seus filhos, ou seja, em todo o tempo, durante todo o tempo, e estivessem eles fazendo qualquer coisa. Todos os momentos eram momentos apropriados para se ensinar a respeito de Deus, para ensinar a lei do Senhor. E não é diferente conosco hoje. Nós precisamos instruir as nossas crianças, os nossos filhos, em casa, a respeito da lei do Senhor, para que eles comecem esse crescimento, esse aperfeiçoamento já dentro dos nossos lares. Os pais são os principais responsáveis por esse ensino das crianças, né? Quando são pais cristãos que têm uma boa base na igreja também, eles precisam tomar essa responsabilidade. A igreja ajuda, sim, mas a responsabilidade principal é dos pais, porque é com eles que as crianças estão durante todo o tempo. Então, o exemplo dos pais também ensina essas crianças a amarem a Deus, a temerem a Deus, a obedecerem a Deus. Educação cristã começa em casa. E nós também temos lá no Novo Testamento o exemplo de Timóteo. Quando Paulo estava escrevendo lá a sua segunda carta para o seu amado filho Timóteo, ele disse que Timóteo sabia as escrituras desde a meninice, né? Desde quando ele era criança, ele conhecia a palavra do Senhor. E em outro versículo, nessa mesma carta, 1 Timóteo 1,15, Paulo afirma que a fé que Timóteo tinha habitou primeiro na avó e na mãe. Então, foram essa avó e essa mãe que transmitiram essa fé para o Timóteo. E, mais uma vez, eu digo, é nossa responsabilidade fazer com que as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos netos, sobrinhos, conheçam Jesus e
amem o Senhor e aprendam a amar o Senhor, aprendam a obedecê-lo. Educação cristã missionária começa em casa. É a partir de casa que as nossas crianças vão aprender quem é Deus, o que Deus quer de nós, quem somos nós em relação a Deus, o que é pecado. Então, todas essas coisas que são essenciais para o crescimento cristão, né, da criança, do adolescente, ele precisa aprender em casa. É sua responsabilidade, pai, é sua responsabilidade, mãe, fazer com que essas crianças comecem a aprender sobre educação cristã missionária. Mas a educação cristã missionária também se desenvolve na igreja. A igreja tem um grande papel no desenvolvimento do caráter cristão das pessoas, né? Tanto dos adultos, quanto das crianças, quanto dos adolescentes, de todo cristão. Por quê? Muitas vezes, a criança que chega nas nossas igrejas, ela não tem pais cristãos, né? Ela foi para uma EBF, ou foi para uma EBD, foi para um culto de adolescentes que o coleguinha convidou, e lá o Senhor falou ao seu coração, e ela resolveu, né, seguir o Senhor. Ela resolveu receber Jesus na sua vida e tê-lo como Senhor e Salvador. Mas ela não tem ninguém que a ensine em casa, né? Eu mesma não nasci num lar cristão. Eu conhecia algumas coisas do Evangelho, da Palavra de Deus, porque eu tinha parentes que eram cristãos, mas eu não nasci num lar cristão. Eu me converti aos 20, né? Depois de adulta. Então, tudo que eu aprendi, os rudimentos da fé, os fundamentos da fé, foram aprendidos na igreja, na minha igreja local, que tinha e tem ainda esse compromisso, né, de ser fiel à palavra, de ajudar no crescimento dos membros. E eu sou muito grata a Deus porque o Senhor me chamou para servi-lo numa igreja que é comprometida com a palavra, que é comprometida com os cristãos e que ajuda esses cristãos a se desenvolverem, a crescerem espiritualmente. Isso foi importante para mim, porque eu não tinha base nenhuma. Mas se a minha igreja não fosse esse tipo de igreja, hoje eu nem estaria aqui, porque eu não teria me desenvolvido, talvez, né, por vontade própria, né, pelos meus próprios esforços, eu conseguisse aprender mais, mas a igreja tem um papel muito importante. E que fique claro isso também, depois de adultos, né, depois que nós já entendemos as coisas, nós somos responsáveis pelo nosso desenvolvimento cristão, pelo nosso aperfeiçoamento. Nós precisamos ter isso em mente e, embora a igreja tenha um papel muito importante nisso, nós não podemos transferir para ela toda a responsabilidade. Eu preciso desenvolver o meu relacionamento com Cristo, eu preciso desenvolver a minha intimidade com Deus em casa, né, com as minhas disciplinas espirituais, com o meu devocional. A igreja ajuda muito, tem um papel muito importante, mas eu também tenho responsabilidades, depois de adulta, de procurar meios para que eu possa crescer espiritualmente e me desenvolver. Mas a educação cristã missionária também se desenvolve na igreja. Quando Jesus chamou os discípulos, ainda não havia essa coisa da igreja já formada, né, desenvolvida, como nós vemos um pouco mais lá para frente, lá em Atos, lá nas cartas, já tem uma igreja que se reúne, já tem uma igreja que adora junto, que ora, que envia missionários. Mas quando Jesus chamou os discípulos, não havia isso. Marcos 3, 13 e 14 diz que Jesus subiu ao monte, chamou para si aqueles que ele quis e eles foram. E ele nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. A primeira coisa que a gente observa aqui é que Jesus chamou pessoas para estarem com ele primeiro e depois pregar, para depois ir pregar. Por quê? Porque esses discípulos precisavam ser aperfeiçoados, eles precisavam ser ensinados. Como é que você vai fazer uma coisa se você não sabe?
E era por meio desse relacionamento com Jesus, né, observando o que ele fazia, observando como ele vivia, observando o que ele dizia, que os discípulos iriam ser aperfeiçoados para ir pregar, para fazer aquilo que o Senhor os mandou fazer depois. Então, eles precisavam desse envolvimento com Jesus, desse acompanhamento de perto, para que eles fossem instruídos. E é justamente isso que a igreja faz na questão da educação cristã missionária. A igreja instrui, ela ensina os cristãos a se desenvolverem, a serem aperfeiçoados, a aprenderem aquilo que eles precisam para cumprirem a grande comissão, né? Antes de um cristão começar a falar de Jesus, ele precisa primeiro saber quem é Jesus, né? Ele precisa saber quem foi esse Jesus, o que ele fez, como ele viveu. Ele precisa crescer em conhecimento para transmitir a mensagem da salvação. Mas não apenas isso, ele precisa viver o que ele aprende. Precisa de prática, não apenas de ensino. E isso também vai se desenvolvendo dentro da igreja. Eu acho a igreja uma ideia fantástica de Deus. Às vezes eu fico pensando como ele foi sábio ao fazer isso. Ele pega um monte de gente de contextos sociais diferentes, de personalidades diferentes, de lugares diferentes, e aí ele junta essas pessoas dentro de uma igreja local. Tinha tudo para dar errado, tinha tudo para não acontecer do jeito que ele queria, mas ele é bom em fazer as coisas, e a igreja deu certo porque a igreja é fundamentada em Cristo. Cristo é o alicerce da igreja, Cristo é o fundamento da igreja, e é por isso que pessoas tão diferentes, né, que às vezes não têm quase nada em comum, conseguem conviver em amor. Claro que tem alguns atritos de vez em quando. As igrejas no Novo Testamento tinham esse tipo de coisa, né? É comum, é normal para o ser humano cair. Mas a igreja funcionou porque ela está alicerçada em Cristo. Mesmo que as pessoas não tenham nada em comum, elas têm uma coisa em comum, que é Jesus. E é esse Jesus que as torna um. E viver em igreja, viver em comunidade, nos capacita, né, para sermos aperfeiçoados, para crescermos em santidade, para crescermos em direção ao Senhor e, consequentemente, para que nós cumpramos a responsabilidade que o Senhor nos deu. A educação cristã missionária precisa se desenvolver na igreja. Mais um exemplo aqui no Novo Testamento, ainda na carta de Paulo a Timóteo, ele diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. E aí no versículo 11, ele fala mais algumas coisas. E aqui a gente percebe como é necessário esse aprimoramento por meio do ensino. Timóteo, ele tinha sido ensinado em casa pela avó e pela mãe. Ele tinha uma fé verdadeira, mas foi sob o discipulado de Paulo, sob a orientação de Paulo, que ele foi se desenvolvendo mais e mais. E Paulo diz para ele que ele tem seguido a doutrina. Qual é a doutrina de Paulo? É a palavra do Senhor, é o evangelho de Cristo. E foi isso que Paulo ensinou para Timóteo, e Timóteo tem seguido essa doutrina. E Paulo acrescenta que Timóteo também tem seguido o modo de viver, ou seja, mais uma vez, a doutrina, o ensino associado à prática, o conhecimento associado à prática. Timóteo não seguia apenas a doutrina de Paulo, mas ele seguia também o modo de viver. E assim como Paulo fez com Timóteo, nós também temos essa responsabilidade de orientar os cristãos, de ensinar os cristãos, de mentorear os cristãos, para que eles, de fato, cresçam e imitem não somente a nossa doutrina, né, a doutrina de Cristo, a palavra do Senhor, o Evangelho, mas o modo de viver também, que eles sejam transformados pela palavra do Senhor, porque somente a palavra do Senhor transforma, e
somente transformados é que nós podemos crescer, nós podemos frutificar, nós podemos compartilhar o Evangelho e cumprir a grande comissão. Por isso que a educação cristã, ela precisa também ser desenvolvida na igreja. Apesar de ela começar em casa, ela precisa ter uma continuidade na comunhão dos santos, né? na igreja local. A igreja local precisa assumir isso. E muitas vezes nós damos valor a muitas outras coisas, né? A programações, a eventos, e, enfim, o que não é errado fazer, mas precisa ter um equilíbrio. Nós precisamos também, como igreja do Senhor, aprender a expor a Bíblia, aprender a compartilhar a palavra de Deus ali dentro da igreja também, porque muitas vezes os nossos irmãos, eles não conseguem estudar sozinhos e às vezes eles têm uma dificuldade e nós precisamos fazer isso, né? Nós precisamos ser as pessoas que estão dispostas a mentorear o outro, a discipular o outro, a ajudar ele a crescer em santidade, em conhecimento do Senhor. Tanto individualmente, né, eu me responsabilizar por ajudar uma pessoa, tanto coletivamente, tanto como igreja, o púlpito, a EBD, as organizações missionárias, enfim. A igreja precisa encontrar uma forma de desenvolver a educação cristã missionária para que o cristão não fique estagnado, para que ele não fique parado ali sempre no mesmo nível de conhecimento. Não, ele precisa crescer sempre. E eu repito, é uma responsabilidade pessoal minha, depois de adulta, mas é uma responsabilidade também da igreja me oferecer isso para que eu possa me desenvolver de forma saudável. A igreja tem uma missão e nós sabemos disso, né? Nós não somos... não somos ignorantes a isso. Jesus, quando ele subiu aos céus, antes de subir aos céus, ele nos deixou uma missão, ele deixou uma missão para os discípulos, e essa missão é ecoada por todo o Novo Testamento e chegou até os nossos dias. Mateus 28, 19 e 20 é muito conhecido, o texto da grande comissão, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, a missão da igreja é fazer o nome do Senhor conhecido, glorificar o Senhor, né? Fazendo com que o nome dele seja conhecido e seja glorificado por outras pessoas, por outros povos, por outras nações. E nós não precisamos apenas fazer discípulos, apenas compartilhar o evangelho, apenas falar a mensagem da salvação. Jesus disse que era para nós ensinarmos as pessoas a guardarem todas as coisas que ele nos mandou. Então, esse processo de ensino-aprendizagem é fundamental para o discipulado, para que o cristão seja aperfeiçoado, para que ele continue crescendo em sabedoria, em conhecimento e em santidade. A igreja precisa cumprir essa missão para que outras pessoas sejam alcançadas, né? E muitas vezes nós pensamos somente em satisfazer uma necessidade básica das pessoas. E também não é errado, nós precisamos sim promover a justiça, promover a igualdade, dar comida a quem tem fome, dar água a quem tem sede, dar roupa para quem está nu. Jesus falou isso lá no grande sermão, né, em Mateus 25 e adiante. Ele diz que nós precisávamos fazer isso. Só que nós não podemos nos esquecer também de que a maior necessidade do ser humano é salvação. Ele está mergulhado no pecado, ele está acorrentado pelo pecado e ele precisa de libertação, e essa libertação só Jesus pode dar. Então, sempre que dermos roupa, sempre que dermos comida, sempre que dermos água, sempre que sanarmos uma necessidade básica, física da pessoa, nós não podemos nos esquecer de compartilhar com ela também a resposta para a maior necessidade que ela tem,
que a necessidade de salvação, e a resposta para isso é Jesus. Então, a igreja tem essa missão. Nós precisamos, sim, promover a igualdade, fazer aquilo que estiver ao nosso alcance para que as pessoas tenham um mínimo de dignidade para viver. Mas nós também não podemos nos esquecer que essas pessoas precisam urgentemente de Jesus, elas precisam urgentemente saber que são pecadoras, mas que existe uma solução para o pecado delas e que essa solução é Jesus. A igreja, então, tem uma missão para cima, né, que é a missão de adorar o Senhor, de fazer os cultos, de promover os cultos, de glorificar o nome de Deus, esse relacionamento com o Senhor, a igreja precisa fazer isso. Ela tem uma missão para dentro, que é a missão de ensinar, de orientar, de ajudar o cristão, né, no seu crescimento pessoal, no seu crescimento espiritual. Essa missão para dentro, a educação cristã missionária faz parte disso, né? Então, a igreja precisa promover essa educação cristã missionária porque ela tem uma missão para dentro de si, mas ela também tem uma missão para fora, que é a missão de compartilhar o reino de Deus. Muitas vezes nós podemos cair em um dos dois extremos, ou somente cumprir a missão para fora e esquecer a missão de dentro, ou somente voltar-se para si, né? Voltar-se para dentro e esquecer a missão de fora. Eu lembro que quando eu fui para o seminário, eu tinha, assim, uma visão muito grande, muito forte sobre a missão para fora, né? Eu tinha muita vontade, eu tinha muito desejo de compartilhar o evangelho com o mundo, lá para fora. Mas eu não pensava muito na missão da igreja para dentro. E fazer seminário me ajudou a pensar sobre isso e me ajudou a entender que se nós não cumprirmos direito a nossa missão dentro, a nossa missão para dentro, nós não vamos conseguir cumprir direito a missão para fora. Por quê? Se nós não desenvolvermos educação cristã missionária para os membros das nossas igrejas, eles não vão desenvolver consciência missionária. Se eles não desenvolvem consciência missionária, eles não vão saber que eles precisam cumprir a missão para fora, que eles precisam obedecer à ordem de Jesus e cumprir a grande comissão. Então, as coisas começam aqui dentro, né? Dentro da igreja, precisa começar aqui dentro da igreja, e por isso que a igreja precisa ter um projeto, um planejamento de educação cristã missionária consistente, para que esse cristão, ele aprenda sobre Jesus, ele se torne como Jesus, e se tornando parecido com Jesus, ele obedeça e cumpra a sua missão para fora. Não é que hoje eu não tenha mais essa visão de missões para o mundo, né, para fora da igreja, não é isso, eu ainda tenho essa consciência, mas eu entendi também que se nós não nós não nos aprimorarmos enquanto cristãos, se nós não desenvolvermos essa educação cristã de uma forma saudável dentro da igreja, a gente não vai conseguir cumprir a missão para fora de forma saudável, porque se eu tenho um discípulo doente dentro da igreja, consequentemente, o discípulo que ele fizer vai ser doente também, porque o conhecimento dele, né, está um pouco deturpado, ou não é suficiente para cumprir essa missão. Então, nós precisamos, sim, cumprir a missão tanto para cima, quanto para dentro, quanto para fora, mas sempre de forma equilibrada. E se nós não desenvolvermos educação cristã missionária dentro da igreja local, a igreja não vai crescer de forma saudável, a igreja não vai se desenvolver, e se ela não se desenvolve, ela não cumpre a grande comissão. E como é que a UFMBB se relaciona com a educação cristã missionária? Bom, o objetivo da UFMBB é fortalecer a educação cristã missionária na igreja local. A UFMBB tem essa visão, essa missão de fornecer meios para que a igreja local
desenvolva a educação cristã missionária de uma forma consistente, de forma saudável. E a UFMBB está aqui justamente para fortalecer essa educação cristã missionária da igreja local. E como é que ela faz isso? Por meio das organizações missionárias, né? Nós temos a MCM, os Amigos de Missões, as Mensageiras do Rei. Todas essas organizações missionárias têm uma proposta educacional e têm um currículo que contempla todas as áreas de desenvolvimento das crianças, das meninas e das mulheres. Então, ela vê o ser humano de forma completa. Nós não desenvolvemos um currículo só para uma área, né? Nós desenvolvemos para todas as áreas, para que o ser humano, para que a pessoa, a mulher, ela cresça em todas as áreas que ela precisa crescer. E quando a gente fala de currículo, o currículo das organizações missionárias, a proposta educacional das organizações missionárias, ela foi pensada de uma forma ela foi muito bem pensada, não foi feita aleatoriamente, nem de uma hora para outra, mas foi algo que foi sendo desenvolvido com o tempo, justamente para que pudesse contemplar todas as áreas do ser humano. E nós temos também, a UFMBB também tem a literatura, né? Nós costumamos dizer que organização missionária sem literatura não é organização missionária, porque a organização missionária, como eu disse, tem uma proposta educacional, ela tem um currículo. E onde é que nós encontramos os conteúdos dessa proposta, os conteúdos desse currículo? Na literatura que a UFMBB produz. Então, a literatura da UFMBB está aí justamente para fortalecer a educação cristã missionária na igreja local. A UFMBB também tem os cursos de capacitação e tem as casas de ensino, o CIEM e o SEC, que prepara vocacionados, né, para atuarem tanto na igreja local, tanto quanto nos campos aqui no Brasil, campos fora do Brasil, e a UFMBB tem esse compromisso de fortalecer a educação cristã missionária na igreja local, principalmente através desses meios aqui, né? As organizações missionárias, a literatura, os cursos de capacitação e as casas de ensino. Bom, então, só para nós finalizarmos, nós já sabemos o que é educação cristã missionária, né? Que é a forma, o meio pelo qual o cristão cresce, e crescendo ele se torna parecido com Jesus, e se tornando parecido com Jesus, ele adquire uma consciência missionária, que é aquela consciência de que Cristo deixou uma ordem e eu preciso cumprir. Como eu vou cumprir essa ordem? Quando ele adquire essa consciência missionária, ele cumpre, ele obedece à ordem de Jesus. E aí nós temos e aí começa um novo ciclo, porque quando nós cumprimos a grande comissão, quando nós obedecemos a ordem de Jesus e fazemos novos discípulos, esses discípulos chegam às nossas igrejas e eles precisam ser o quê? Ensinados, como o próprio Jesus falou. E aí começa tudo de novo, educação cristã missionária, esse discípulo vai crescer, vai adquirir uma consciência missionária, vai cumprir a grande comissão, e aí ele vai recomeçar o ciclo com outra pessoa, e aí a igreja vai crescendo de forma saudável nessa dinâmica. A igreja vai crescendo, vai se desenvolvendo e vai cumprindo o seu propósito, né? Vai cumprindo o objetivo para o qual ela foi instituída. Então, é isso, meus irmãos. Eu espero que esse estudo tenha contribuído de alguma forma com vocês, que nós não nos esqueçamos que a educação cristã missionária começa em casa, mas que ela precisa ser desenvolvida na igreja também. A igreja precisa estar habilitada a ser capaz de desenvolver a educação cristã missionária para que nós, os membros, cresçamos de forma saudável e crescendo de forma saudável, nós cumpramos com alegria a ordem que o Senhor nos deu. Que Deus abençoe vocês e que Ele nos ajude a crescer cada dia mais e a nos tornarmos cada dia mais parecidos com Cristo, para que o nome dele seja glorificado. Vamos cantar com muito louvor o hino
433 do HCC. Usa, Senhor. Oração final pela nossa irmã Maria das Graças de Freitas Werneck. Oremos, irmãs. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pelo dia de hoje, te louvamos pelo dia batista, Senhor, de educação cristã. Nós te pedimos, ó Pai, que este dia fique em cada coração, que haja gratidão no coração, principalmente das mulheres da nossa denominação, cujo trabalho, Senhor, se estendeu há tanto tempo. Nós te agradecemos pela visão das mulheres do passado, que criaram, Senhor, essa instituição para preparar jovens para te servir, Senhor, capacitando-as em todos os sentidos, Senhor. Nós te louvamos por essas irmãs que vieram da outra América para o nosso país. E aqui, Senhor, elas cumpriram a tua ordem, Senhor, de ensinar, de preparar, de, Senhor, fazer o teu nome conhecido através de tantas vidas. Continuamos, Senhor, te pedindo por nossos dias, ó Deus, pela vida das nossas igrejas, para que despertem, Senhor, com a mesma visão de preparar jovens para continuar o teu trabalho. Senhor, muito obrigada pela vida dessas mulheres do passado e por essas, Senhor, que hoje continuam a tua obra. Fica com a nossa igreja, Senhor, desperta cada irmã para te servir, Senhor, contribuindo, orando, apresentando as suas vidas. É o que nós te pedimos, agradecidas, em nome de Jesus. Amém.
Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.